Boa noite a todos que nos assistem nesse instante. Boa noite a todos que estão aqui também presentes. É um privilégio imenso podermos mais uma vez nos reunirmos para aprendermos da palavra de Deus, para cultuarmos ao nosso Senhor. Seja bem-vindo, você que está chegando agora, e que possamos juntos aqui levar aos céus, nos nossos corações, a unidade que não está presente na presença, mas está presente nos corações que se juntam em exaltar e adorar o nosso maravilhoso Deus. Que possamos ter momentos preciosos e que a família que nos assiste agora, você que está conosco, possamos em casa fazer deste momento algo que seja digno de aceitação diante da glória do nosso Deus, que é maravilhoso. Eu gostaria de abrir ou de ler para vocês a Bíblia Sagrada no livro dos Salmos, o Salmo de número 95. Livro dos Salmos, o Salmo de número 95, do versículo 1 ao versículo de número 6, que diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Este salmo ele é um convite para nós cantarmos com júbilo ao rochedo daquele que nos salva. Mas também é uma mostra para nós acerca daquilo que Deus é. O versículo 3 mostra: Deus é supremo. O Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. E então nas mãos do Senhor estão todas as coisas, a criação, e diante dele agora nos colocamos, e diante dele agora nos aquietamos, porque o nosso Senhor é o Senhor da nossa história, é o Senhor da nossa vida, é o Senhor que olha para o mais profundo do nosso coração. Eu gostaria de, neste instante, orar para que Deus venha nos abençoar neste momento, e logo depois nós teremos algumas músicas, alguns louvores para exaltação e o engrandecimento do nosso Deus. Vamos orar nesse instante. Santíssimo Pai, nós te agradecemos por este momento. Que o Senhor venha visitar, ó Pai, cada um dos seus. Cada um, ó Deus, que nesse instante está se apresentando diante do Senhor para adorá-lo e para exaltá-lo. Cada um nesse instante, ó Deus, que está sedento por Ti. Porque o Senhor é Deus soberano acima de tudo e toda a criação está nas Tuas mãos. O Senhor, ó Deus, é o Deus da nossa história, o Deus da nossa vida. E desde este momento, ó Deus, nós nos curvamos, nós nos prostramos diante de Ti. Venha abençoar, ó Pai, as nossas vidas, venha edificar o nosso coração, venha nos consolar, ó Deus, na nossa ansiedade, e venha nos sustentar, ó Deus, na nossa falta de fé. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Vinde e cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Nessa noite nós contamos com a presença dos nossos irmãos André, Ellen e Getúlio, e eles estarão nos conduzindo agora neste momento de cânticos, de exaltação ao Senhor. Nós agradecemos pela disponibilidade dos irmãos, que Deus continue abençoando e sustentando a vida de cada um de vocês. Boa noite. Saúdamos aos nossos irmãos com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Um momento agradável na presença do nosso Deus para louvarmos o nome dele, render-te graças, bendizer o teu santo nome. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que acalma os nossos corações, e bem como a tua palavra ele diz para que nós venhamos, buscar a sua presença, exaltar o teu santo nome, conhecer a ele, porque ele é o único
a única verdade, o caminho e a vida. que eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor. E nós vamos louvar o nome desse Deus, esse Deus grandioso que nos deu a nossa voz, o nosso dom e o nosso talento para louvar o nome dele.
com a gente. Vamos lá? Meu Deus, meu Senhor. Antes dessa última música, dessa terceira música, gostaria de orar para que Deus esteja abençoando você, abençoando as nossas vidas, para que o Senhor Jesus ele possa trazer em nossos corações sempre a paz, a alegria e a disposição em servir ao nosso Senhor. Deus, nas tuas mãos entregamos as nossas vidas e rendemos-te graça pelo que o Senhor tem feito. Somos gratos, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus que acalma as tempestades dos nossos corações. É um Deus que transforma e edifica as nossas vidas, ó Pai, para a tua honra e tua glória. Nós sabemos que mesmo distantes, ó Pai, ou em nossos lares, ou as pessoas que estão nos assistindo, sentem um aperto no coração, ó Deus, porque eles queriam estar na tua casa, compartilhando, ó Pai, as alegrias, compartilhando o abraço. Mas o Senhor, ó Pai, quem permitiu para ser assim, e nós rendemos graças ao teu santo nome, porque nós sabemos que a tua vontade, meu Deus, é boa, perfeita e agradável para com as nossas vidas. E esses momentos, ó Pai, em tua presença, tem nos revelado, tem nos mostrado, por meio das tuas escrituras, ó Pai, que nós temos que ter mais intimidade com o Senhor. E nós somos gratos ao Senhor, ó Pai. Que nós venhamos, ó Pai, em teu santo nome, sempre nos alegrarmos em Ti, e que em Teu santo nome a murmuração não venha fazer parte de nossas vidas, e que em Teu santo nome, ó Pai, nós venhamos clamar ao Pai, ao Senhor, e declarar o Senhor é o Deus de nossas vidas. Assim seja, em nome de Cristo Jesus. Amém.
aquilo que cantamos expressa sim aquilo que Deus é. O Deus que é incomparável, o Deus que nos ampara, o Deus que merece todo o nosso amor, o Deus que devemos bendizer e engrandecer todos os dias. Para a mensagem bíblica desta noite, gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. A partir do verso de número 24. Mateus, capítulo 6, os versículos 24 ao versículo de número 34. Diz assim as Sagradas Escrituras, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, dos versículos 24 a 34. Ninguém pode lhe servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Porque andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Este texto sagrado ele vem ao encontro daquilo que estamos vivendo na atualidade. Olhando e pesquisando notícias, nós muitas vezes começamos a ampliar o nosso leque, ao invés de ficarmos focados muitas vezes em notícias nacionais. Em alguns momentos eu tenho procurado olhar o que acontece na Europa, em jornais ali onde nós temos notícias da Espanha, da Itália, da Alemanha e inúmeros outros. É interessante que esses dias, olhando uma notícia que aconteceu no final do mês de abril, eu fiquei muito assustado, porque o jornal O Mundo, da Itália, quando eu olhei o título e fiz uma tradução ali rápida, eu fiquei assustado, porque estava da seguinte forma: vírus, o que perderemos até amanhecer. Aí eu perguntei comigo, isso aí deve estar errado. Aí novamente eu fiz uma outra tradução, buscando mais recursos. Aí eu entendi o título da notícia: vírus, quanto demorará até amanhecer? Isto uma referência do governo que já passaram do pico de toda a pandemia e agora eles estavam de alguma maneira se preparando para voltar à reabertura do mercado, algumas coisas assim. Nós sabemos que a primeira pergunta, uma tradução que eu fiz da notícia, ela me levou a pensar também em outros aspectos,
porque embora em alguns países da Europa e em outros países como no Oriente já tenham passado pelo pico, eu fico pensando para nós hoje, Brasil, e quando nós olhamos pandemia, o quanto pagaremos até amanhecer, amanhecer no sentido do amanhã, o que pode vir até amanhã. Isso nos leva a pensar em inúmeras coisas. Nos vemos num cenário onde vidas serão ceifadas, vidas que talvez sentiremos mais quando ela tiver nome, quando ela tiver cor e for próxima de nós. Muitas vezes nos assustamos com um cenário político e quando pensamos que as coisas vão parar e se abrandar, parece que está ladeira abaixo. Quando olhamos para a economia, ela está destroçada e quebrada. Assuntos estes que você que nos assiste agora, você, meu irmão, você que está aqui nos acompanhando, na sua mente, no seu coração está saturado. Mas eu novamente digo a respeito disso, porque quando pensamos nisso, ao que vem ao nosso coração, à nossa vida, de fato, esta pergunta: quando custará ou quanto perderemos até o amanhecer? Ou até chegar dias bons em que as coisas voltem à normalidade? O nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele diz sobre essa questão da ansiedade, Ele está aqui num dos maiores trechos da Bíblia acerca da prédica ou da pregação de Jesus Cristo. O Sermão da Montanha, que começa no capítulo 5 e termina no capítulo 7, mostrando com respeito ao homem que edifica sua casa sobre a rocha, comparado àquele que ouve e pratica a palavra no qual Jesus pregou. Desculpa. E então, quando olhamos para essa situação, nós percebemos sim que as coisas que acontecem hoje, elas tocam o intangível da nossa vida, elas tocam ao ser da nossa história. Porque quando olhamos para o texto que agora foi lido, ele traz para nós indagações acerca da nossa própria existência, acerca das nossas necessidades mais básicas possíveis. E aqui o que poderíamos introduzir, que esta parte ela se configura do versículo 19 ao versículo de número 34. O versículo 19 a 21 vai falar sobre o tesouro do céu e o tesouro da terra. Então o tesouro da terra ele é passageiro, onde traça e ferrugem corrói. E aqui esta ferrugem não é aquela ferrugem somente que ataca os metais, é a ferrugem do tempo antigo, onde nós temos até ali sempre uma similaridade a caruncho, a rato, a pestes que muitas vezes atacava a lavoura e atacava ali o estoque. Nós temos os ladrões que escavavam as casas. Muitas vezes as pessoas pensam: como assim escavar? Será que eles faziam um túnel subterrâneo? Não, é que muitas casas elas eram feitas com barro, e então eles escavavam as paredes e ali então roubavam o que tinha lá dentro. Mas aqui ele fala acerca de um tesouro que não é perecível: ajuntai para vós tesouros no céu. E este tesouro está imune, porque ele tem a ver com a prática do cristão, a vida da misericórdia em Deus, a salvação, a prática da justiça, a prática do amor, a prática das boas obras. Tudo isto são tesouros que jamais perecerão diante da presença de Deus, indicando assim que aqueles que assim praticam, quer os que ajuntam tesouro na terra, quer que aqueles que ajuntam tesouro no céu, aonde seu coração está, ali também estará o nosso tesouro. E o momento no qual nós vivemos hoje é tempo de nós olharmos para o nosso tesouro que está no céu, o nosso tesouro que está no mais alto e sublime céu, na presença do Senhor. E aí então nós temos a descrição aqui do texto bíblico acerca da maneira no qual nós olhamos o mundo. Lâmpada do corpo são os nossos olhos. E aquele que enxerga somente maldade, aquele que é astuto, aquele que não vê bondade em nada, ele tem as trevas no seu ser. Mas os olhos bons que veem a justiça, o amor e a misericórdia e a esperança, esses então eles encontram no Senhor a luminosidade, a esperança e a alegria. E a partir daí então, encerrando esse bloco aqui, o Senhor fala acerca dos dois senhores, sobre servir a riqueza e sobre servir a Deus, sobre dois senhores. O versículo de número 24 mostra para nós que, de fato, muitas vezes podemos colocar prioridade.
E a palavra prioridade, ela não pode existir no plural, porque se ela existir no plural, ela deixa de ser prioridade. Você pode sim ter uma lista de prioridades, no qual a primeira prioridade, depois de ali concretizada, você passa a segunda. Mas é impossível você ter prioridades, porque se você der atenção a inúmeras coisas, você não vai dar atenção a nada. Então ninguém pode servir a dois senhores. É isso que o texto mostra agora. Então, diante da brevidade dos bens terrenos, diante do olhar para o céu que ilumina a alma, nós devemos entender que não é possível servir a dois senhores, porque hora e outra vai aborrecer mais um do que o outro, vai amar mais um do que o outro, vai ser devoto a mais do que um do que outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, mostrando assim para nós agora, nesse instante, que justamente nós, seres humanos, podemos ser tendenciosos a servir as riquezas. E essas riquezas aqui não é justamente você ter o muito, mas é justamente você gastar a sua vida e todo o seu tempo e todos os seus esforços com coisas que não são celestiais. Eu não estou dizendo aqui que você não pode trabalhar, que você não pode sonhar, que você não pode fazer a sua faculdade, que você não pode almejar ou sonhar ou planejar coisas. Pode sim, mas desde que isso esteja atrelado à prioridade que é Deus. Deus é a prioridade. Lá no versículo 33 vai a exemplificar isso para nós. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então as realidades das coisas terrenas, elas são acrescentadas diante da realidade do ser que busca e adora a Deus. E então, diante desta luta, deste cabo de guerra entre as coisas terrenas e as coisas celestiais, sabendo que precisamos de dinheiro de quase para tudo, né? Para comprar comida, dinheiro para gerar dinheiro e assim por diante, nós temos aqui algo que traz anseio, porque o Senhor Deus explica: sim, nós não podemos servir Deus e as riquezas, mas nós precisamos do sustento para o nosso cotidiano, precisamos do cuidado de Deus. Então, como vamos lidar com isso? E aí tem o meu e o seu coração, que hora e outra se vê ansioso e amedrontado diante das circunstâncias da vida. Então, por isso, neste momento, eu gostaria de conversar com os irmãos sobre lidando com a ansiedade. O que aprendemos no verso 25, que devemos aprender a lidar com a ansiedade, sabendo que Deus é aquele que cria e sustenta todas as coisas. O versículo de número 25, ele mostra para nós já uma interlocução entre aquilo que vem antes e o que vem depois. Por isso eu vos digo que, sim, diante do entendimento que vocês não vão servir a riqueza, mas vão servir a Deus, vocês agora têm que se aproximar, ou ter o seu coração aproximado de Deus, e não andar ansioso pela vossa vida. Andar ansioso aqui pela vossa vida é justamente as inquietudes do coração. Quando olhamos hoje para a ansiedade, se tem um movimento, um estudo que fala sobre a síndrome do pensamento acelerado. A pessoa que pensa muito, e este pensamento acelerado então tira ela de uma perspectiva real daquilo que pode acontecer e a lança para perspectivas futuras de possibilidades. Ao passo que aquilo que é virtual, porque está sendo projetado na mente, passa a se tornar algo real, trazendo pânico e medo para essa pessoa. Então, quando olhamos isso, não andeis ansiosos pela vossa vida, é justamente que tudo aquilo que é necessário para a manutenção, o cuidado, o sustento da vida, não pode trazer em nossos corações uma inquietude, mas também aqui não pode trazer em nosso coração o entendimento de que não precisamos fazer nada. O texto não fala para deixarmos de trabalhar, mas ele fala para nós deixarmos de sermos ansiosos e inquietos. E aqui ele vem trazer para nós, e este texto ele vai estar repleto de argumentos, daquilo que é chamado argumentos do maior para o menor e do menor para o maior. E este primeiro argumento sobre o Deus que é criador e sustentador de todas da vida, é justamente mostrado aqui um argumento que é do maior para o menor. Quanto ao vez de vestir, a vez de comer ou beber,
nem pelo vosso corpo quanto haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes? O que o texto nos mostra nesse instante, diante daqueles que escolheram a riqueza de Deus, não a riqueza do mundo, a salvação em Deus, ele deve entender que existem coisas que são preciosas que Deus fez. E aqui entra um detalhe muito grande, que muitas vezes a ansiedade não nos deixa ver, que é justamente o Deus que criou a vida. Foi Ele quem fez a vida. É Deus quem fez o nosso corpo. É Deus quem nos sustenta. É Deus que, aquele com o seu poder que deu a vida a nós, o sopro da salvação, o sopro da vida nas nossas narinas, aquele que teceu no ventre materno cada detalhe do nosso corpo. Essas coisas, elas são mais preciosas do que a nossa vestimenta. E quando nós olhamos aqui, a vida, ela é mais preciosa do que o alimento. Então, muitas vezes, quando olhamos para Deus, se é o Deus que fez uma coisa tão grandiosa, que o ser humano não consegue reproduzir, o ser humano não consegue produzir vida, o ser humano não consegue produzir um corpo a partir do nada, como Deus fez e projetou na humanidade. Devemos depositar a nossa confiança nele, que Ele, como Criador e sustentador, Ele vai sustentar a nossa vida e o nosso corpo. Devemos confiar nisso. Ele parte aqui do maior, ou seja, a vida, o dom da vida que é dado sobre nós, o respirar, o viver, o corpo, cada um com a sua característica, com a sua beleza. Então devemos descansar em Deus, não nos inquietando com a vida. Devemos olhar para o Deus que já fez a vida, e aquele que fez a vida não há de sustentá-la. Aquele que fez a vida, aquele que busca o Senhor e desfruta do amor de Deus, não há de ter o seu corpo coberto das suas vergonhas. Porque se há no meio da igreja, do povo de Deus, alguém que sofre porque não tem alimento ou vestes, esses devem recorrer ao socorro à própria igreja. Mas quando olhamos para isso, no que tange aqui, eu vou falar um pouco mais ao alimento e às vestes, acredito que Deus tem nos dado dia após dia. O outro argumento que é colocado para nós, ele é muito interessante, e ele vem mostrar para nós aqui, que se por um lado temos o Deus que é o Criador da vida e devemos confiar no sustento, por outro lado nós devemos entender que todo e qualquer esforço humano, ele está de alguma maneira ou de maneira direta depositado debaixo do cuidado divino. Versículo de número 26: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Aqui agora ele vai olhar para um aspecto da criação de Deus, que é justamente um pequeno pássaro. E a Palestina tem até um livro em inglês falando todas as aves, né, da Bíblia. Ali vai citar as aves ali também da Palestina. Então, quando se olha para as aves, um animal pequeno, um animal frágil, mas um animal que segue com a sua vida, um animal que não planta, não colhe e não ajunta em celeiros, mas ela é sustentada. Ela se alimenta da minhoca, da erva do campo, de pequenos insetos. Ela encontra numa árvore, em cima de qualquer casa, a possibilidade de ali poder estar construindo o seu ninho. E então é mostrado a ave como uma figura de um animal que segue a vida sem se preocupar. Assim como uma criança que segue a vida dela sem se preocupar com as contas, com as atividades, com o que ela vai comer ou deixar de comer. E aqui isso é mostrado para nós, em contrapartida, algo que está explícito no texto. Porque quando olhamos para nós, homens, nós sim semeamos, nós colhemos, nós ajuntamos em celeiros. A contrapartida está justamente na perspectiva do esforço humano, que é rapidamente contínuo para o seu sustento da vida. Aqui numa linguagem campestre, onde era comum semear, colher e se ajuntar em celeiros.
Hoje a nossa semeadura tem a ver com o nosso trabalho, onde nós temos o dinheiro para poder manter a nossa casa. Mas muitas vezes essa semeadura que nós temos nos dias atuais, elas precisam ser pensadas e medidas com sabedoria. Porque se na nossa semeadura nós pagamos o preço da ansiedade, nós pagamos o preço do medo, nós estamos tirando toda a fé no Deus que cuida de uma pequena ave e que também cuidará das nossas vidas. O problema aqui é que devemos entender que aquilo que Deus nos dá, que Deus nos sustenta, ou seja, o pão do nosso cotidiano, nós devemos entender que vem das mãos do Senhor. Mas também devemos entender, em contrapartida, que existem gatilhos de ansiedade que nós mesmos nos colocamos neles. Ou seja, nós temos que ser gestores prudentes daquilo que nós temos em nossas mãos. Devemos aprender a ser gestores do nosso dinheiro, devemos aprender a ser gestores da nossa economia, sabendo que Deus sempre irá prover. Porque se Deus ele cuida de uma avezinha tão insignificante aqui em nível de escala, ela tem menor valor do que a vida humana. Ela tem menor valor do que a vida humana. Porque diz o texto, não valeis vós muito mais do que as aves. Ou seja, diante desse nosso esforço cotidiano, nós devemos entender que a mão de Deus está nos edificando. E que não é pelo nosso esforço, mas é que o Deus que cuida de uma pequena ave, Ele também está cuidando da nossa vida. Então, para lidar em momentos de aflição, ansiedade ou de inquietudes do coração, nós devemos descansar em Deus, porque Ele é quem nos sustenta, Ele é quem cuida de nós. O outro ensinamento que nós podemos aqui entender é que para aprender a lidar com a ansiedade, nós devemos entender que não podemos fazer nada, ou não podemos mudar algumas circunstâncias que acontecem na nossa vida. O versículo 27 nos diz isso: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado no curso da sua vida? Côvado aqui era um material para medir, ele tinha mais ou menos 45 a 50 centímetros. E o entendimento que nós temos do texto é justamente que nós não temos a capacidade de acrescentar dias de vida ou horas de vida à nossa própria vida. Um exemplo muito bem prático, nós que estamos aqui agora, a presença, se nós pararmos para pensar o quanto que nós podemos acrescentar à nossa vida para que ela possa ser estendida. Já pensou se cada um de nós tivéssemos o controle de escolher o dia em que nós viéssemos a morrer? Ninguém morreria, porque todo mundo ia sempre ficar postergando essa data. Chegou um dia que eu marquei, mas eu vou passar para mais daqui 50 anos. Daqui 50 anos eu penso de novo nisso. Mas aqui o que está mostrando para nós é que diante da nossa própria vida, que é dada por Deus, nós não temos o controle de quantos dias nós viveremos. A pandemia está aí para mostrar para a humanidade que a humanidade não tem controle sobre a própria vida. Ainda nós não sabemos o preço que vamos pagar para um novo amanhecer, um amanhecer que volte à real e verdadeira normalidade. Mas até que este dia chegue, este momento chegue, não adianta nós ficarmos ansiosos com o nosso coração, porque nós não podemos controlar. E o fato é que devemos entender que esta aceitação de sabermos que não controlamos, ela não pode partir também de pensarmos que estamos sozinhos. Devemos depositar isso em Deus, nas mãos do Senhor que controla e sustenta a vida. Então Deus que cuida do pardal, o Deus que cuida, que fez a nossa vida, o nosso corpo, é o Deus que sustenta ela. E não adianta nós pensarmos quando eu vou morrer. Está certo que cada um de nós tem a senha, né? Do dia que Deus vai chamar. A realidade é a morte. A realidade da morte é algo certo. E ninguém sabe o número da senha até que é chamado. Na hora que chama, você sabe que é você. Mas até que esse momento chegue, nós não podemos acrescentar nada. Não podemos acrescentar nada. Toda ansiedade e inquietude de pensarmos há quanto tempo eu posso acrescentar aos meus dias, ou quantas horas, nem sequer um minuto nós podemos acrescentar. Então devemos nos sossegar em
descansar a nossa alma aflita, sabendo que Ele tem cuidado de nós, assim como o Senhor diz no Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Lidando com a ansiedade, devemos entender agora aqui o nosso Senhor Jesus no Sermão da Montanha. Ele vem novamente utilizar aquele argumento que eu anteriormente falei, do maior para o menor e agora do menor para o maior. Nós devemos entender que a exuberância da vida não está no ter, mas está em ser algo nas mãos do Senhor. O versículo de número 28 e 29, eles são muito interessantes para nós. E por que andais ansiosos quanto ao vosso vestuário? Você que está na pandemia agora e gostava de sair bem arrumado, sabe que o guarda-roupa está lá cheio de roupas. Quando olhamos para o tempo antigo, uma pessoa que era considerada uma vida boa, uma vida rica, ela tinha mais ou menos ali para o seu uso pessoal, talvez umas 4 peças, no máximo 5 peças de roupa, poucos pares de sapato, no máximo 2, gritando 3, pares de sandálias do tempo, né? A gente usa a linguagem sapato. E muitas vezes nos esquecemos de olhar para o contexto bíblico no qual ele foi escrito. Imagine aqui no primeiro século, onde as pessoas mais abastadas tinham de 4, 5 peças de roupa para utilizar. Tinha poucas sandálias. Agora imagine o tempo que nós vivemos hoje. Quantas roupas nós temos nos nossos guarda-roupas? Quantos sapatos? E aqui, se fôssemos olhar para a ansiedade que nós temos hoje, muitas vezes não é ansiedade quanto ao vestuário, porque muitas pessoas se endividam e pagam carnês o tempo todo porque elas querem satisfazer o seu desejo de ter talvez uma roupa da moda, uma roupa de grife. E quando nós olhamos para a situação, também isso vem ao encontro de uma sociedade totalmente consumista. Quando eu estava lendo a passagem, estudando durante a semana em casa, eu percebi que não tenho muitas roupas. Mas se fosse comparar com o tempo antigo e também com as coisas, aquilo que eu tenho está mais do que suficiente. Nós devemos encontrar um coração que é satisfeito em Deus, porque as pessoas hoje, muitas vezes, na sua existência, elas não querem ser por aquilo que elas são, elas querem ser aquilo por que elas têm, ou aquilo que elas têm. Ou seja, o que vai fazer uma pessoa vista na sociedade, uma pessoa exuberante, é o quanto roupa eu tenho, a marca da minha roupa. Mas isso, diante do Senhor, causa no coração do homem mais ansiedade, porque ele vai ter que trabalhar muito para comprar aquilo que é caro. Ele vai ficar ansioso porque ele vai ficar numa vitrine. O que as pessoas vão pensar da minha roupa? Está certo que agora nem tanto mais, né? Estamos em quarentena. Mas olha só que coisa engraçada. O argumento que é do menor para o maior, dizendo que aprendendo a lidar com as ansiedades da vida, devemos entender que aquilo que é exuberante é sermos algo na mão do Senhor, do que termos algo como objetivo na vida. Considerai como crescem o lírio do campo. Interessante que os lírios do campo, aqui em uma tradução que eu vi, ele coloca ali a considerai as ervas silvestres do campo. Então se denota aqui que eram vários tipos de flores. Ou se fôssemos ficar somente com o lírio, já bastava para nos mostrar que é uma planta exuberante e bela, onde você vê ali toda a delicadeza da projeção divina. Então você vê o cheiro, você vê o bonito quanto é uma flor. Muitas vezes você vê pessoas postando fotos de flores na internet, e quando você olha aquilo, você fica maravilhado. É interessante que elas não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer delas. O que o texto nos mostra aqui é que uma alma ansiosa, ela tem que encontrar o alívio das coisas terrenas ou do material, os tesouros que são da terra em Deus. Porque não adianta o quanto ela se esforce para ter, ela só vai ser quando ela depositar algo nas mãos do Senhor.
O que traz um RG ou CPF para a alma de um cristão não é a vestimenta que ele veste, nem a marca, nem o preço, mas é o sangue do Cordeiro sobre as nossas cabeças. Quando olhamos para Salomão, um homem mais sábio, que teve uma hegemonia muito grande no seu reino, teve paz, um homem que foi próspero nas mãos do Senhor, nem sequer este homem que tinha muitas peças de roupa, em toda a sua glória e ascensão, quando comparado ao lírio ou à erva silvestre do campo, toda a sua exuberância do ter não se compara à beleza de uma flor. Então, se Deus ele gastou tempo para projetar uma flor do campo, elas não trabalharam nem enfiaram, para depois vir o sol para machucá-la e secá-la. E aí, quando essa erva seca, que é colocado aqui no versículo 30, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros. Ou seja, se Deus gasta tanto tempo, ou gastou tanta inteligência e sabedoria para projetar uma flor que morreria, que depois de 2, 3 dias ela secaria, e talvez para homens e mulheres que pegavam dessas ervas do campo para lançar ao forno e fazer o pão, ela depois seria queimada. Então, aquilo que nós vestimos são coisas necessárias para o nosso dia a dia, mas nós não podemos pagar o preço da ansiedade, justamente de fazermos contas a mais do que nós precisamos, ou de confiar nas roupas como identidade nossa pessoal, sendo que a nossa única identidade está em Deus. Lembrando que no tempo antigo, a exuberância estava no ter pouco e não ter muito. Versículo 30 mostra, 28, 29 e 30, mostra para nós que, ao lidarmos com a ansiedade, devemos entender que a exuberância do cristão está em ele se vestir do sangue do Cordeiro na vida terrena. Mas o versículo de número 30, desmembrando ele dessa cadeia de pensamento do texto sagrado, ele nos ensina aqui que para lidarmos com a nossa ansiedade, nós devemos aprender ou saber de onde que ela vem. E aqui o Senhor Jesus mostra justamente no versículo 30 que a ansiedade ela é atrelada à nossa falta de fé. Quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Se por um lado nós temos lá no finalzinho do versículo 25, do versículo 26, onde o ser humano é exaltado diante do Deus que cuida, agora aqui nós temos nessa autossuficiência no que tange aquilo que vai cobrir o corpo, as vestes, a inquietude humana, e nessa inquietude humana, muitas vezes, de não saber o que vai se vestir ou ter, isso é provocado justamente pela raiz ou pela origem, da onde que nasce a fé. Aliás, da onde que nasce a ansiedade? E a ansiedade, ela nasce na nossa pequeneza, ou na nossa pequena fé. A pequena fé que não consegue olhar para aquilo que é grande, ou Deus que é grandioso. Uma pequena fé que se acovarda diante do grande Deus e dos seus cuidados. E aqui nós temos, pelo menos 2 vezes, citando o Pai Celeste. E muitas vezes o Pai Celeste, quando olha para nós e com a nossa pequena fé, ele se mostra como Deus amoroso, o Deus que fez tudo para nos salvar, o Deus criador, o Deus sustentador de todas as coisas. Então, quando olhamos para a nossa pequena fé, e quando olhamos para as circunstâncias da vida, devemos entender que isto deve ser mudado no nosso ser. E o ato de continuarmos em uma pequena fé é tentarmos dimensionar o tamanho do nosso Deus ao tamanho daquilo que nós acreditamos, e não o tamanho daquilo que ele é descrito nas Escrituras Sagradas. Porque o nosso Pai Celeste, aquele que cuida das aves, aquele que cuida dos lírios e cuida de todas as coisas, é o Deus que cuida da nossa vida. E devemos então aqui ser chamados a dar um passo de fé para o nosso Deus, justamente entendendo que este passo de fé tem a ver com Deus que sustenta as nossas vidas com tudo aquilo que é necessário.
O texto também não nos diz, e eu volto aqui a frisar, que não podemos, aliás, que podemos ficar parados porque Deus vai nos sustentar. Não é isso. Também o texto não diz que nós não podemos ansiar por coisas maiores. Também não é isso. O que o texto nos diz é um coração que ele fica tão ansioso em ter, em se vestir, em se alimentar, que ele perde a conexão e o olhar para aquilo que é divino. E ao perder o olhar para aquilo que é divino, então ele fica ansioso, ele fica inquieto. E essa inquietude no seu coração tem a ver em pensar como será o amanhã, e não em pensar como Deus já tem nos sustentado hoje. Quando olhamos certa feita, eu ouvi uma frase, agora eu esqueci o nome, o Getúlio, como que é lá da Escola da Inteligência, Getúlio? É o Augusto Cury, obrigado, irmão. Augusto Cury fala que nós vivemos uma sociedade que ela está tão agitada e tão ansiosa, que ela gasta um grande esforço para ter migalhas de afetos e carinho e sentimentos. O que ele diz para nós hoje? Que as pessoas querem pôr fé em tantas coisas, e que essas coisas venham a satisfazer o seu coração, mas elas não estão ligadas a nada, e quando ela conquista essas coisas, ao invés de trazer um turbilhão, uma explosão de sentimento, traz migalhas de sentimento no seu coração. E o que acontece conosco hoje na nossa pequena fé é justamente isso. Quando queremos colocar todo o esforço em nossas mãos, nos esquecemos que tem um Deus que é maravilhoso e grandioso. Quando queremos pensar que não pode, nos esquecemos do Deus que faz o impossível. Quando pensamos o que vamos comer amanhã, o que vamos vestir amanhã, o que vai ser amanhã da nossa terra, nos esquecemos do Senhor que tem história nas suas mãos e que tudo acontece para o bem daqueles que amam o Senhor, quer a vitória e quer a derrota ou a tristeza. Mas ainda assim, aquilo que vem de Deus é o perfeito e é o melhor para cada um de nós. Então, quando nós olhamos para a origem da nossa ansiedade, é justamente entendermos que muitas vezes a nossa fé está pequena demais e devemos olhar para Deus da maneira devida. Mas também aqui com isso eu não quero dizer que a ansiedade, que depois ela pode gerar inúmeras outras coisas, ela não carece talvez de um tratamento médico, de medicações. Não estou dizendo aqui que nós cristãos jamais poderemos sofrer ansiedade, sofremos sim, mas devemos reajustar pelo menos a nossa caminhada, para orar a Deus para que Deus aumente a nossa fé, para que Ele nos sustente. Versículo 31: portanto não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Os versículos 31, 32 e 33 fecham esta argumentação de Cristo, mostrando para nós o ensinamento de que, ao lidarmos com a ansiedade, devemos compreender que nós não somos cidadãos da terra, nós somos cidadãos dos céus. Porque quando olhamos aqui, todo e qualquer ser humano, para a sua subsistência, ela quer comer, ela quer beber, ela quer se vestir. Aqui está o básico. Mas o texto sagrado não nos mostra que é proibido ter o máximo. Podemos sim ter o máximo, mas se for o preço da ansiedade de buscarmos a riqueza e não a Deus, então nós vamos pecar, então assim não pode. Mas aqui mostra para nós que existe uma dualidade ou duas distinções de pessoas. É colocado os gentios. Então, quando você olha para as pessoas hoje que não são cristãs e que não têm Jesus como Salvador, a vida é totalmente materialista. A cosmovisão ou a visão de mundo para ela está naquilo que é terreno. Então ela vai fazer o possível para garantir o seu sustento. Ela vai se perder em seus prazeres. E os gentios só procuram aquilo que é da esfera terrena. Mas nós que somos cidadãos do céu, nós sabemos que o nosso Pai olha para nós, e nós sabemos que o nosso Pai Celeste sabe de todas as nossas necessidades.
Ele sabe que precisamos nos alimentar, precisamos nos beber, precisamos nos vestir. Ele sabe dos cuidados que carecemos, e Ele faz muito mais do que isso. O nosso Pai Celeste é aquele que prometeu estar conosco todos os dias, é aquele que é a nossa rocha em meio à tribulação, é aquele que nos sustenta e nos guarda, é a água da vida, é aquele que nos levanta quando estamos caídos. E aí então, diante dessa realidade, enquanto o cidadão terreno ou gentil busca algo que é da terra, o cidadão dos céus, ele olha e diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, diante do tesouro do céu, do homem que escolheu servir a Deus ao invés das riquezas, agora ele lidar com a sua ansiedade, sabendo que ele é cidadão dos céus. Ele pode sofrer aqui, pode até passar por privações, e muitas vezes a privação do nosso cotidiano não é o não ter, é a ansiedade de ter e não conseguir. É que nem você: eu quero ter uma Ferrari. Aí você paga o preço do trabalho, então você perde família, perde tudo para conseguir comprar uma Ferrari. Sabendo que o contentamento, a alegria, não está em você em ser um bilionário ou ter muito dinheiro. Porque muitas vezes essas pessoas, elas têm tanto, que tudo aquilo que elas têm não traz alegria. Mas às vezes você ter pouco e talvez as pequenas conquistas já traz alegria. Quem de vocês que está assistindo agora que lembra a primeira vez, talvez, que você ganhou uma bicicleta? Aqueles que talvez tiveram essa fase, ganhou um videogame. Não sei se você se lembra, talvez, do primeiro carro que você comprou. Esses dias, conversando com uma irmã da nossa igreja, oramos com ela, a alegria que estava no coração dela, porque ela comprou um carro. O carro que era suficiente para levar e trazer ao trabalho. Então, quando olhamos, buscar, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, tem a ver em nos submetermos ao Senhor, em acreditarmos nele sempre. O reino tem a ver com o domínio, o Deus que domina sobre todas as coisas. Mas a sua justiça não é buscarmos sermos justiceiros em nome de Deus, mas acreditarmos no Deus justo que dá a porção digna a cada um, e jamais vai desamparar, porque se Ele não desampara, se quer o pardal, o lírio do campo, quanto mais aqueles que é a coroa da criação, porque todas essas coisas nos serão acrescentadas: comida, veste e bebida. E por fim, nós devemos aprender a lidar com a ansiedade, aprendendo a viver o hoje e não o amanhã. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Nós vivemos dias incertos, não sabemos quando tudo voltará à normalidade. O Brasil já alcançou mais de 7.000 pessoas mortas por causa do coronavírus. Ainda não chegamos ao pico, assim como Itália, Espanha, Estados Unidos. E eu volto lá daquela notícia da Itália, que lá no original estava vírus, e depois a tradução é quanto manca ao ala, que para nós, falando a português grosso, sem a entonação italiana, vírus, quanto demorará até amanhecer? Nós não sabemos quando um novo sol irá se levantar, de estabilidade econômica, política, de estabilidade quanto à saúde. Mas quanto a isso, nós não precisamos nos inquietar, porque o amanhã, o amanhecer que virá, não está da nossa ossada, porque não podemos acrescentar nem um minuto ao curso da nossa vida. Então, o dia da manhã, que nós possamos deixá-lo no amanhã, e que possamos encarar o hoje com aquilo que nós temos hoje. O que Deus tem nos dado hoje até agora, os livramentos, pois amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. O que o texto mostra para nós
é que não adianta nós ficarmos ansiosos com aquilo que nós pensamos que virá, que são aqueles que sofrem com a crise do pensamento acelerado, mas é justamente de pensarmos aquilo no que Deus tem nos dado hoje, o seu sustento e o seu cuidado, é de pensarmos que Deus continua com a sua mão, nos sustentando e nos amparando, pois toda inquietude que nós tivermos com amanhã não vai resolver nada. E um exemplo muito bem prático que nós temos na Bíblia é justamente quando o povo de Deus sai do Egito, e ali o Senhor então envia o maná. É interessante que o maná ele tinha que pegar porções diárias, e essa porção diária tinha que ser o suficiente para ser consumido no dia. E quando a pessoa, talvez ansiosa de não saber se amanhã o maná viria ou não, ela juntava um pouco mais para sobrar para o dia seguinte. E quando ela juntava esse pouco mais para juntar no dia seguinte, quando ela ia olhar para o maná, estava tudo podre. Da mesma forma nós hoje, não adianta nós juntarmos sentimentos de possibilidades quanto ao amanhã, porque quando fizermos isso vai apodrecer o nosso coração com desgosto, com tristeza. Vamos perder o foco do Deus e vamos ser homens de pouca fé. Devemos olhar para o alto e rogar a Deus: Deus, dá-nos forças para vencer o hoje, o agora. Agradecer a Deus pelo sustento do alimento, da vestimenta. Agradecer a Deus pelos nossos lares e pela nossa família. É aprendermos hoje a contemplar o extraordinário nas coisas simples que nós temos. É aprendermos hoje, agradecermos e exaltarmos a Deus por aquilo que Ele tem nos dado. Não podemos recair no erro de pensarmos ou de murmurarmos a Deus por aquilo que nós queremos ter. Devemos adorar a Deus por aquilo que Ele já tem nos dado. Que possamos aprender a lidar com a ansiedade. Em tempos de normalidade já não era algo tão fácil. E agora eu sei que muitas pessoas estão sofrendo. Porque se você for parar a pensar no amanhã, você pensa: será que isso vai chegar até mim? Será que alguma pessoa da minha família vai sofrer por causa da pandemia? Será que vou ficar desempregado ou já estou desempregado? O que devemos é confiar em Deus, porque quando olhamos para o Salmo 37, onde diz lá: já fui novo e hoje sou velho, mas jamais vi o justo mendigar o pão, e nem a sua descendência. Então que possamos confiar as nossas vidas no cuidado do Deus que cuida de nós e que nos ampara e que nos sustenta. O Deus que temos todos os motivos bíblicos narrados para confiar que Ele vai nos sustentar e que vamos passar pela tormenta que for necessária. Que Deus abençoe grandemente as nossas vidas. Vamos louvar a Deus com mais um cântico e logo depois estaremos orando à igreja, aos irmãos. Conselhos humanos, caminhos que enganam estão diante de mim. A estrada que leva a vida, a missão tão longe de ti. Sorrisos refletem maldades pelo caminho de encontro a mim, mas confio em ti.
ouvir. Meu coração confiar no Deus provedor que comigo está. Eu pela fé seguirei o caminho, não estou sozinho. Eu pela fé seguirei o caminho, não estou sozinho. Deus me guiará. Santíssimo Pai, nós sabemos que hoje os nossos ouvidos não conseguem ouvir, ó Deus, respostas para a solução do momento em que nós vivemos. Não escutamos nada da política, eles não sabem o que fazer, muito menos da ciência, que também não tem uma resposta ainda. A economia também não nos responde como será o pão para o dia, ou como será o sustento do povo brasileiro. Mas quando afinamos os nossos ouvidos, direcionamos para o céu, nós podemos ouvir a sua voz, a voz que nos convida para a quietude, para a confiança, a voz que nos guia em meio à tormenta, às tempestades, a voz que chama o filho e coloca no colo, e que mesmo em meio às lutas, dificuldades da vida, o Senhor está ali conosco, sabendo que tudo aquilo que é necessário para a nossa vida, o Senhor dará, para o sustento do nosso corpo, para o sustento da nossa alma. Tudo aquilo que é necessário também para alimentar o nosso ânimo e persistência, nós encontramos no Senhor. Sabendo que se o pior acontecer com as nossas vidas, nós ainda sabemos que não morreremos, porque contigo estaremos. Então declaramos, Senhor, que a nossa fé está no Senhor. Guia-nos, ó Pai, neste momento em que vivemos. Perdoe-nos pela nossa pouca fé. Sustente o seu povo e nos ampare com a sua destra fiel. Porque precisamos do Senhor, carecemos do seu cuidado. Dá-nos ousadia para dependermos do teu cuidado. Guia-nos em meio, ó Deus, às nossas necessidades. Eu oro, ó Deus, em nome de Jesus, e agora que a graça do nosso Deus, a consolação do Espírito Santo, o amor de Jesus Cristo, seja sobre cada um e sobre todo o povo de Deus que está sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Gostaria de agradecer mais uma vez Samuel, Getúlio, Ellen, André, que estão sempre ajudando e servindo o reino do Senhor. E eu gostaria também de agradecer ao André e a Ellen, juntamente com a nossa irmã, que é a professora Juliana, da Escola Dominical, que hoje nós iniciamos esse projeto de poder atender as nossas crianças. Os irmãos viram lá que o vídeo é bem curtinho, de fato, para as crianças não perderem a atenção. Então, que vocês possam estimular os seus filhos a verem os vídeos, vai ser algo muito bom. E também, cada domingo nós vamos lançar. Também tem um outro projeto de termos salmos ou textos bíblicos lidos pela família, ou as famílias da nossa igreja. Os irmãos viram lá, eu e a minha família, a gente compartilhou o vídeo. Confesso que foi muito engraçado, porque a gente teve uma crise de riso e foi difícil gravar o negócio. Mas depois a gente conseguiu. Se alguém percebeu, ficou a gente segurando o riso na hora que lia. E isso é interessante, que você possa se manifestar para a gente
alimentar ali o nosso canal do YouTube, para que logo possamos transmitir por ele. Há uma outra coisa também, um projeto muito importante, o pastor Eliel falou hoje pela manhã, visita na garagem, ou seja, mantendo o distanciamento, usando máscara, para que eu e o pastor Eliel possamos visitar os irmãos, orar com os irmãos, neste momento de distanciamento social. Eu agradeço mais uma vez a todos que nos assistiram até aqui ou que entraram depois, e desejo que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe a sua vida. E lembre, lidar com a ansiedade, colocarmos a nossa fé em Deus e deixarmos de ter fé nas coisas que são passageiras. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.